Alô, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem aqui, professor Nunes. Bom, eu trago este exame final de física, primeira chamada 2025, ok? Então temos aqui este exame, muito interessante. Então a ideia aqui é a gente resolver este exame, né? Todo este exame, eu vou dar dicas de como você deveria resolver, não é? A ideia é resolver como se nós estivéssemos na sala do exame, pessoal, respeitando o tempo, ok? Então sejam todos bem-vindos. Se você é inscrito, dá seu like, ok? Comenta. Agora, se você não é, também não faz mal se inscrever nesse canal, nos ajuda a crescer para que também tu cresças. E sem mais demora, pessoal, vamos começar com o número 1. Diz assim: um rapaz a passear de carro pela cidade a escutar rádio percebe que a sua estação de rádio preferida tem um sinal de transmissão sobreposto pela transmissão de uma rádio pirata. Uau! Considerando a situação apresentada, a estação de rádio pirata interfere no sinal da estação de rádio de centro da cidade devido... Bom, pessoal, aqui, esse tipo de exercício nos anos anteriores tinha um exercício similar a esse, não é? Cuja resposta era a semelhança de frequências, não é? Mas aqui eles mudaram semelhança de comprimento de onda da radiação emitida, não é? Opção A diz o quê? Diferença de intensidade entre fontes de emissora não tem nada a ver. Maior amplitude da radiação emitida pela estação de centro, nada a ver. Menor potência de transmissão de ondas de emissora pirata, de semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. Então, número 1, alternativa D. Vamos a isso. Vamos agora para o número 2. Diz assim: no verão é aconselhável usar roupa clara porque a resposta correta é essa: reflete bem a radiação térmica, ok? Aqui absorve bem, porque nós não queremos absorver calor, não. Queremos refletir, não é? Então, roupa clara melhor reflete a radiação térmica. Então, isto aqui faz parte daquela primeira matéria, introdução a ondas eletromagnéticas, ok? O conselho de por que não se deve usar roupa preta, essas coisas todas, né? Então, a roupa clara reflete bem a radiação térmica. Número 3, o gráfico 1 mostra como a temperatura varia com o tempo quando um corpo recebe uma fonte de potência 200 calorias por minuto. Qual é em calorias a quantidade de calor absorvida pelo corpo? Então aqui já o senhor já nos exige a calcular, não é? Já não é só teoria. Então nós temos aqui o nosso gráfico. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós queremos achar o calor. Como é que eu calculo o calor? Calor é igual a potência vezes a variação do tempo. Estamos juntos? Então, eles já nos dão a potência que é 200 calorias por minuto vezes a variação do tempo. A variação do tempo eu olho no eixo dos tempos, de 0 a 30. Então, 30 minutos. Então, nós vamos simplificar minutos com minutos, não é? Então, vamos ter 200 vezes 30. Aqui é igual isto aqui. Vai dar 6.000 calorias. Então, a resposta correta acaba sendo a alternativa C. Creia que vais passar 12ª classe. Estamos juntos? Então é assim. E a temperatura? Isso aqui é só para, né, embelezar o exercício. Estamos juntos? Então agora nós vamos resolver o número 4. O gráfico 2, que é este gráfico aqui, ilustra a intensidade das ondas eletromagnéticas emitidas por um corpo negro em função da frequência. Qual é, em Kelvin, a temperatura do corpo negro? Eles querem aqui a temperatura do corpo negro, número 5. Então, lembrando, pessoal, que comprimento de onda máxima nesse caso, é igual a constante de Wien dividido pela temperatura, né? Constante de Wien dividido pela temperatura. Então, se nós queremos a temperatura, vai ser a constante dividido pelo comprimento de onda máximo.
Veja só, a constante é de 3 vezes 10 elevado a menos 3, não é? Metros Kelvin. Não há necessidade de eu escrever aqui no sistema internacional, já sabemos, tá? Eles querem a temperatura, só que aqui vem em frequência. E agora, professor, como é que fica? Então, vamos lá, vamos analisar o seguinte. Aqui nessa fórmula, comprimento de onda máximo é velocidade dividido pela frequência. Estamos juntos? Que por sua vez é igual a constante dividido pela temperatura. Então, se eu quero temperatura, vamos fazer produtos dos meios, produtos dos extremos. Vamos tirar a constante de Win vezes a frequência sobre aqui a velocidade. Então, a nossa frequência, 3 vezes 10 elevado a menos 3, aqui é a nossa frequência, não, a nossa constante, vezes a frequência, eles dão-nos aqui a frequência, né? Que é de 1,8. Então, vai ser 1,8 vezes 10 elevado a 14. Aqui está, aqui é a unidade da frequência, 10 elevado a 14 Hz. Dividido por 3 vezes 10 elevado a quanto? A 8. Veja que dá para cortar 3 com 3. Nós temos aqui 1,8, pessoal. O resto é base 10. Se eu estou na sala do exame, a única alternativa que tem 1 e 8 é a alternativa A. Passamos para outro exercício. Não há necessidade de se preocupar aqui com a potência de base. Calcula, vai ter a mesma coisa. Então, vamos a isso. Vamos lá. Número 5 diz assim. Qual é a relação entre os comprimentos de onda máximo do Sol e da Terra? Sabendo que a temperatura do Sol, 6.000 Kelvin, nesse caso é o valor aproximado, a temperatura do Sol é por aí 5.800 Kelvin, não é? Cultura geral. Então eles aproximaram aqui e a temperatura da Terra 300 Kelvin. Nós queremos achar a relação. Então vamos achar aqui a relação entre os comprimentos de onda. Então, comprimento de onda de Sol dividido pelo comprimento da Terra, este aqui é o número 5, é igual. Aqui nós não vamos dividir a temperatura do Sol sobre a temperatura da Terra. Seria diretamente proporcional, já que são inversamente proporcionais. Aqui a constante no final nós simplificamos. Eu estou a escrever uma fórmula aqui simples para facilitar a vida. Aqui vai ser temperatura da Terra, é o processo inverso, dividido pela temperatura do Sol. Estamos juntos? Sempre que eles pedem relação, querem a razão. Então, a temperatura da Terra, que são 300 Kelvin, dividido pela temperatura do Sol, 6.000 Kelvin. Vamos cortar esses dois zeros com dois zeros. Fica 3 sobre 60. 3 dividido por 3 dá 1. 60 dividido por 3 dá 20. Então fica 1 sobre... E a constante, professor? Constante já foi simplificado há muito tempo. Alternativa A. Estamos juntos? Essa aqui é a resposta. Então, lá nos comentários, peço para escrever uma palavra, uma frase motivacional que começa com letra A. Vamos fazer isso aí. Vamos lá. Número 6 diz assim. A energia necessária para remover um eletrão de sódio é de 3,68 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Determine em metros o comprimento de onda limite. Comprimento de onda limite para ocorrer o efeito fotoelétrico. Ok? Então, como é que nós vamos resolver aqui o número 6? Vamos extrair dados, vamos trocar aqui a caneta. Vamos agora para a caneta da cor azul. Há muito tempo tinha alguém que dizia, meu sangue é azul. Agora já não fala muito isso aí. Já não é azul teu sangue. Então vamos a isso. Número 6. A energia necessária para remover um eletrão de sódio é de... Essa energia aqui é função trabalho, né? Então, o nosso é zero. 3,68 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Determine em metros o comprimento de onda limite para ocorrer efeito fotoelétrico. Então, é para calcularmos o comprimento de onda aqui. Limite. Então, nos dão aqui a constante de Planck.
está em joules segundos, temos aí a velocidade. Então, pessoal, aqui a nossa fórmula, nós queremos este comprimento. Então, energia, aqui, nesse caso, função trabalho, né? Igual a constante vezes frequência. Nós temos essa fórmula. Sim ou não? Mas também nós sabemos que função trabalho é igual a constante, a frequência, por sua vez, é velocidade dividido pelo comprimento de quem? De onda. Nós queremos esse comprimento de onda, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, nós vamos ter comprimento de onda vezes a frequência. Aqui, a função trabalho, quis dizer, é igual a constante vezes a velocidade. Então, o comprimento de onda vai ser a constante vezes a velocidade dividido pela função trabalho. Qual é o valor da constante? Eles nos dão 6,63. 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. Vezes a velocidade, que é de 3 vezes 10 elevado a 8. Função trabalho, 3,68. 3,68. Aqui, vezes 10 elevado a menos 19. Então, vamos resolver este problema. Como é que nós vamos resolver esse problema? Primeiro, vamos também ensinar aqui como resolver sem calculadora, né? 6,63 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, não vai nada. 3 vezes 8 dá 18 e vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Fica 19,89, né? Agora vamos dividir 3,68. Claro que aqui não vai dar 6 aqui. Se for 6 aqui, vai dar um número maior. Então, vamos experimentar com 5. 5 vezes 8 dá 40 e vai 4, né? 5 vezes 6 dá 30, mais 4, 34 e vai 3. 5 vezes 3 dá 15, mais 3, 18. Sim ou não? Aqui fica 9, aqui 4... Aqui, 8 para 9, 1. Estamos juntos, né? Então, veja só aqui, 2 casas decimais, 2 casas decimais, 5, alguma coisa. Então, aqui vamos ter 5 vezes... Quantas opções que tem 5 aqui? Quantas? É uma e única que tem 5. Estamos juntos? Então, já tens a resposta. Eu só vou mostrar a base 10 como é que funciona, mas isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. 10 elevado a menos 34... vezes 10 elevado a 8, aqui passa para cima, o expoente fica positivo. Isso aqui gasta tempo, mas eu vou te mostrar. Porque alguns gostam disso, resolver passo a passo. 19 mais 8, quanto é que dá? 19 mais 8 dá 27. 10 elevado a 27. Então, isso aqui é 5 vezes menos 34 mais 27. Isso aqui vai dar menos 7. Isso, 10 elevado a menos 7. Ok? Metros. Então... é assim como nós devemos resolver. Então, a nossa alternativa correta será C. Letra C. Eu tenho perguntado aos meus estudantes qual é a letra bonita que começa com a letra C, sabe? Acredita que a maioria dizem comida. Comida é a palavra mais bonita que começa com a letra C. Oxe, esses meninos. Ai. Vamos lá resolver o número 7. Pessoal, eu estou a orar aqui para não apanhar sono. Já são 22, a caminho de 23. Tive um dia muito pesado. Oxe, por isso eu mereço tua inscrição, jovem. Se inscreva nesse canal, pá. Ixi, se todo mundo se inscrevesse. Sabe, pessoal, quando a gente se inscreve, nós estamos a mimar nossos youtubers, John. Temos que mimar nossos youtubers moçambicanos para que gravem mais aulas. Não custa nada, pessoal. Estamos juntos? É isso aí mesmo. Então vamos lá, número 7. O gráfico 3 relaciona o potencial de paragem em função da frequência da radiação incidente a uma placa metálica. Com base no gráfico, qual é em eletrovolts segundos o valor da constante de Planck? Eu nem vou resolver. Constante de Planck, você não sabe qual é o valor mesmo. É preciso eu resolver. 4,1 vezes 10 elevado a menos 15. Alternativa B. É constante, não vai variar, pessoal. Estamos juntos? Sim, professor. Sim, vamos lá, número 8. O gráfico 4 relaciona a energia cinética em função da frequência da radiação incidente sobre uma
placa metálica. Qual é metros o comprimento da onda correspondente à radiação incidente, cuja frequência é chamada frequência limite? Essa aqui é energia cinética, né? Em função, ok. Qual é metros? Eles querem metros o comprimento da onda correspondente à radiação incidente, cuja frequência é chamada frequência limite. E agora, professor? Como é que vamos resolver esse problema? Esse aqui é o gráfico de energia cinética em função à frequência. Mas eles aqui querem comprimento de onda correspondente à radiação incidente. Pessoal, vamos lá. Você sabe que energia incidente é igual a função trabalho mais energia cinética máxima. Sim ou não? Só que neste ponto, vamos considerar este ponto aqui, em que energia cinética máxima é igual a zero. Estamos juntos? É possível nós fazermos isso. Ou seja, nós também podemos ter o gráfico. Aqui é o gráfico de energia cinética, né? Então, energia cinética é igual a energia incidente menos função trabalho. Sim ou não? Se nós igualarmos energia cinética a zero, porque aqui é importante nós termos aqui, nós temos aqui nosso zero da função. Se nós igualarmos energia cinética aqui a zero, o que nós vamos ter? Vamos ter energia incidente, que é constante de Planck, vezes a frequência incidente, menos aqui a função trabalho, que é constante de Planck, vezes a frequência de corte, né? Ok. Ou a frequência limite é igual a zero. Veja que nós podemos colocar em evidência aqui a constante de Planck. Então, vai ficar a frequência incidente menos frequência limite é igual a zero. Se o produto é zero, eu já sei que a constante não é igual a zero. Simplesmente nós vamos ter frequência incidente menos frequência limite é igual a zero. Logo, a frequência incidente é igual à frequência limite. Você não está vendo o que vai acontecer aqui. Já tens a frequência incidente igual à frequência limite. Sendo assim, já podemos calcular o comprimento de onda. É possível nós calcularmos o comprimento de onda aqui, né? É ou não? Então, nós temos aqui energia incidente é igual a constante de Planck vezes velocidade dividido pelo comprimento de quem? De onda. É ou não é? Professor. Então, vamos lá. Nós aqui temos energia incidente. Sim. Estava aqui a analisar, não há necessidade de usarmos isso, né? Ok. Então, meus companheiros, frequência incidente é igual à frequência limite. Então, frequência incidente é igual à frequência limite. Qual é o valor da frequência limite? Aqui vem aqui 5, né? Então, temos aqui 5 vezes 10 elevado a 14 Hz. É só usarmos a fórmula da velocidade para a gente achar o comprimento. Então, sabemos que a velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, não é? Então, se nós queremos o comprimento de onda, vai ser igual a velocidade dividido pela frequência. Daí que o comprimento de onda vai ser a velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido pela frequência, 5 vezes 10 elevado a 14. Veja só, nós podemos dividir 3 por 5, o que vai dar 0,6 vezes 10. Aqui ficamos com 8 menos 14, vai dar menos 6. Daí que o comprimento vai ser 0,6, pessoal, é 6 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 6 metros. Então, o comprimento de onda vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Tem essa opção. Tem alternativa C. Estamos juntos, né? E a alternativa C. O exercício é este. Ok? Só me dê um segundo só para beber água aqui. Ok. Temos que falar. Não é fácil.
Virando a folha, pessoal. Para virar a folha aqui. O professor não fugiu, não. Tá aí, professor. Número 9. Qual das propriedades é dos raios-x? Opção A. Emulsionam chapas fotográficas. O que é essa coisa de emulsionar? Pessoal, está muito relacionado com revelação de fotos, tudo mais. E é verdade, raio-x é responsável por isso. São invisíveis com comprimento de onda de 780 nanômetros e 1 centímetro. Esse comprimento de onda é lá para infravermelho, não tem nada a ver. Sofrem deflexão em campos elétricos e magnéticos. Olha, raios-x não são cargas elétricas para sofrer deflexão, né? Ou desvio. Então a resposta é esta aqui, ok? Então, raio-x é muito usado na área das fotografias. Estamos juntos? Então, alternativa A. Número 10. Num tubo de raio-x, os raios-x resultam na colisão dos raios catódicos com os átomos de um alvo metálico colocado no ânodo. Alternativa D. Vamos ganhar tempo. 11. Um átomo de hidrogênio está em um estado excitado N igual a 2, com uma energia... aqui, energia E2 é igual a menos 3,4 eletronvolts. Ocorre uma transição para o estado N igual a 1, com energia aqui menos 3,6 eletronvolts e um fotão emitido. Qual é aproximadamente em Hertz a frequência da radiação emitida? Então veja aqui, a nossa constante de Planck está dada em eletronvolts, a energia é em eletronvolts. Aqui é eletronvolts segundos. Não há necessidade de você converter isso em joules segundos, jovem. Resolva assim mesmo. Assim mesmo, professor? Sim. Não vou errar, professor. Não vai errar, não. Usa assim mesmo. Então, no número 11, nós vamos usar essa fórmula aqui. Variação da energia é igual a constante de Planck vezes frequência. Eles querem frequência, né? Então, variação de energia. Então, vamos pegar aqui menos, aqui energia, pode ser energia final menos energia inicial, que é 1 menos E2, tanto faz, pode ser E2 menos 1, já que está dentro do módulo, sempre vai ser positivo isto. Estamos juntos? Constante de Planck vezes a frequência. Então, aqui nós vamos ter o quê? Vamos ter menos 13. Na verdade, aqui até valores, sabe, nos problemas de nível de hidrogênio, esquece esses valores negativos, trabalha mesmo com positivo, faça assim, 13,6 menos 3,4, porque menos com menos vai se atrapalhar, constante é 4 vezes 10 elevado a menos 15, vezes frequência. Então vamos subtrair isso, 13,6, tirar 3,4, 4 para 6, 2, não vai nada, 3 para 13, 10, 10,2, então isto aqui é 10,2 eletronvolt, né? 10,2 eletronvolt. Eu vou escrever mesmo para te mostrar que isso não vai influenciar em nada, não converter. Aqui é 4 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts segundos, vezes a frequência. K. Então, a frequência vai ser 10,2 dividir 4. Este aqui, quando passa para o primeiro membro, o expoente fica positivo. 10 elevado a quanto? A 15. É só dividir 10,2. 10,2 por quanto? Por 4. 10 dividido por 4, jovem, dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 para 10 resta 2. Baixamos 2. 22 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Ainda resta 2. Mais um 0 fica 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 20 dá 20. 5 vezes 4 dá 20. Resta 0. Duas casas decimais. 2,55 vezes 10 elevado a 15. Ok? Tá vendo que eletronvolt com eletronvolt você já simplificou, só ficou segundo aqui. 1 sobre segundo, na verdade, que corresponde a Hz. Estamos juntos? Hertz. Morreu o artista. Onde está? Já está aqui, alternativa C. Número 12. O gráfico 5 mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Qual é, em eletronvolts, a energia necessária para a transição de nível 3 para nível 1? Nível 3, onde é que está 3? É aqui, 1,5. E aqui, menos 3,6. É só subtrair, mesmo sem módulos. Ó. É só pegar o maior com o menor. 13,6, aqui estamos no número 12, né? 13,6 tirar 1,5. Vamos a isso. 13,6
1,5. 5 para 6 resta 1. Não vai nada. 1 para 13, 12. 12,1. Alternativa correta B. Vamos para 13. O gráfico 6 representa o espectro de raio-x. Qual é em metros o comprimento de onda mínimo? Querem comprimento de onda mínimo? É este aqui, o primeiro valor aqui. Que é 0,2 angstrom, não é? Então, só que nas opções, querer metros. Então, o primeiro valor é este aqui. É o tal mínimo, comprimento de onda mínimo. Então, fica 0,2 angstrom. Só que 1 angstrom corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. 1 angstrom corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. Então, você vai fazer 0,2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. 0,2, jovem. 2 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 10. Quando é que dá? 2 vezes aqui vai dar 10 elevado a menos 11. Sim ou não? Alternativa correta. Alternativa A. 14. Um átomo que apresenta 40 eletrões e 65 nêutrons tem um número de prótons igual a... Todo átomo, o número de eletrões é igual a um número de prótons. Se tem 40 eletrões, também vai ter 40 prótons. Alternativa correta, B. Vamos a isso. Vamos passar agora para o número 15. Vamos a isso. Vamos lá. Um elemento X. Pessoal, se eu falhar em alguma coisa, vocês não vão me condenar. Às vezes o professor pode acertar tudo. Só errou um exercício, mesmo que seja 2. Sabe, ao resolver isso acontece algumas falhas também. E todo vídeo se estragou só por causa de um exercício que falhou. Falhou ali, aí não tá certo. Professor, tenham também misericórdia de nós, né? Nós não somos perfeitos. O elemento X, mas não estou a dizer que estou errado, né? Mas qualquer falha ali, pessoal, comentem. Estamos juntos, né? O elemento X é isótopo de Y. É isótopo de Y. Se é isótopo, então tem o mesmo número atômico, tem o mesmo número de nêutrons. É isótopo de Y e tem 20 nêutrons. Tem 20 nêutrons. Tá bom. Se tem 20 nêutrons, nós temos uma fórmula, pessoal. A massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. Número atômico é Z, né? Como N com N. É Z. Então, nós não sabemos a nossa massa. Então, se tem 20, que é o número atômico, número de eletrões nesse caso. Também tem 20, nesse caso. Número de prótons também, né? Dizem que tem 20 nêutrons. Então, 20 mais 20 vai dar 40. Então, estou a completar aqui. 40 para Y. Depois dizem assim, Y é isóbaro de Z. Então, dizem que Y é isóbaro de Z. Então, significa que Z, se é isóbaro, quer dizer que tem a mesma massa. Sim ou não? Se é isóbaro é porque tem a mesma massa. Ou não é? Professor. Tá bom, tá bem. Depois dizem, sabendo que Z tem 18 prótons. Tem 18 prótons. Então, vamos colocar 18 aqui. Qual é o número de massa dos três? Número de massa dos três. 42, 40, 40. 42, 40, 40. Qual é a alternativa? B. No exame de matemática eu resolvi B, depois fui pintar nos outros exercícios. Vocês viram, né? O exame de 2025, eu resolvi 19, depois o que aconteceu? Eu não sei se era sono, também resolvi aquele exame, foi 0 horas, dormi 1 hora. Fui pintar 21. Eu agora tenho que ficar atento, mas pintar bem mesmo. Não andar a falhar, essas coisas. Nada. Diz assim, qual das seguintes alternativas representa corretamente a reação de fissão nuclear? Um núcleo pesado, geralmente urânio, é bombardeado por nêutrons, resultando dos núcleos leves, libertando nêutrons e energia. Sim ou não? Ok. Qual dessas reações fazem parte de fissão nuclear? Aqui não há libertação de neutrão. Riscamos B. Vamos para outra alternativa. Onde mais vamos riscar? Onde mais não tem neutrões? Aqui. O urânio. Um núcleo pesado transforma-se em... Nada. Temos que ter outros elementos. Não pode.
Então riscamos C. Ficamos com duas alternativas, né? Qual das alternativas representa corretamente a reação de fissão nuclear? Então vamos ver as massas, né? Vamos ver as massas corretamente, serão corretamente. Então vamos calcular as massas. 235 mais 1 dá 236 nos reagentes, né? Então temos 235 mais 1, que vai dar 236. Agora vamos para produtos. Temos 144, mais aqui 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 90 dá 93. Vamos somar 93. 3 mais 4 dá 7. 9 mais 4 dá 13 e vai 1. 1 mais 1, 2. 237. E a massa é maior, então riscamos a alternativa S. Faça as contas, vai ver que bate aqui, vai ser 236, aqui também 236. 17. Diz o seguinte, qual das seguintes reações nucleares representa a desintegração beta-? Então, beta-, nós emitimos o eletrão no produto, né? Isso é captura capa, isso não tem nada a ver isto aqui. Riscamos A. Aqui, também riscamos. Desintegração, temos um elemento só no primeiro membro. Depois, libertando o quê? Emitindo eletrão. Estás a ver essa opção aqui, né? Então, acaba sendo a alternativa D. Estamos juntos? 18. Diz assim, quando um átomo de bismuto, sofre decaimento radioativo, pode haver formação de um átomo de polônio 212 ou de tálio. Qual das alternativas indica corretamente as partículas emitidas durante esses dois possíveis decaimentos? Vamos lá. Temos bismuto aqui. Se você tiver um filho lá no futuro, dá esse nome, é um lindo nome, bismuto. Ok? Massa 212, número atômico 83, diz que sofre decaimento radioativo. Pode haver formação de um átomo de polônio. Ok? Temos aqui o polônio, que tem também massa 212. Tem massa 212, número atômico 84. Então vou colocar aqui mais. Veja que aqui a massa é a mesma. Este elemento aqui que será emitido vai ter massa 0, porque nós temos que igualar a massa dos reagentes, massa dos produtos. Se aqui nós temos 83, aqui temos 84, que é maior uma unidade, aqui temos que ter menos 1. Então, este senhor aqui é o beta-. Estamos juntos? Depois diz o de tálio, formação de polônio ou de tálio. Então eu posso ter esse tal de tálio aqui, né? Que a massa 208, número atômico 81, né? Então vem assim. Vamos a isso, vamos procurar acertar. Ou, se aqui nós temos 208, 12, aqui temos 208, 208 para 212, falta 4. Aqui 83, 81 para 83, falta 2. Esse aqui é o hélio. Então nós temos que conhecer bem as partículas, né? O hélio. Então nós vamos emitir um eletrão, partícula alfa, né? Beta- e alfa. Beta- e alfa. Não é aqui, não é aqui, não é onde que é. Eu tenho que pintar bem, eu quero ver bem. Beta-, aqui tem -1, aqui é +1, nada. Ficamos com a alternativa correta, a alternativa C. Ok? Agora, 19. Numa fissão de um dado núcleo, o defeito de massa, aqui dá-nos, defeito de massa é de 0,4684. Então, nós temos aqui defeito de massa 0,4684 unidade de massa atômica. Qual é a megaelectronvolt energia que se liberta durante esse processo? Nós queremos aqui energia, né? Para eu calcular a energia que se liberta nessa reação, a energia é dada por 931 vezes
defeito de quê? De massa. Aqui, 931 vezes defeito de massa. Aqui, vezes 0,4684. Pessoal, eu aqui vou usar calculadora. Estamos juntos? Eu vou usar uma calculadora aqui. Aqui, vamos ver isso. Uma sombra aqui, né? Criou uma sombra. Então, vamos pegar outro telefone ali. Então, vamos a isso. Nós temos aqui 931 vezes 0,4684. 0,4684. Então, isso vai dar 436, né? 400. Vamos lá. Deixa eu pintar isto aqui. 436,0804. Nesse caso, mega eletrovolts. Então, deixa eu ver aqui se temos essa alternativa, né? Temos essa alternativa, 436, alternativa A. Então, essa é a alternativa mais correta. Número 20 diz assim: o período de semi-desintegração de isótopo de rádio é de... Número 20, eles dão-nos aqui, período de semi-desintegração é de 2.300 e quanto? E 10 anos. Depois de quanto tempo a atividade de uma amostra desse isótopo se reduz a 75% da atividade radioativa inicial? Então, o que vai restar aqui? Então, depois de quanto tempo a atividade de uma amostra se reduz a 75%? Então, é só fazer 100% menos 25%, menos 75% vai dar 25%. Ou seja, a atividade final vai restar 25%, na verdade. É 25% da atividade inicial. Então, nós sabemos que a atividade é igual à atividade inicial vezes 2 elevado a menos n, né? Então, a atividade final é 25%, 25 sobre 100 da atividade inicial, que é igual a atividade inicial vezes 2 elevado a menos n. Sim ou não? Então, 25 sobre 100, isso aqui vai dar 1/4. Que é igual, nós simplificamos isto, vai dar 1/4 de 2 elevado a menos n. Então, nós podemos inverter. 1/4, pessoal, é 2 elevado a menos 2, né? 2 elevado a menos 2, que é igual a 2 elevado a menos n. Daí que n é igual a 2. Sendo assim, nós vamos usar a fórmula do período. Período é igual a tempo necessário para se executar o número de voltas completas. Então, o tempo vai ser período vezes n. Qual é o período? 2.310 vezes 2. Então, 2 vezes 10 aqui, ficamos com 20. 2 vezes 23 dá 40 e quanto? 46. Então, 4.620 anos. Alternativa correta, alternativa B. Virando a folha. Vamos resolver este exercício. Diz assim: ao estudar a desintegração radioativa de um elemento, obteve-se período de semidesintegração de 4 horas. Qual é a fração de nuclídeos que se deve desintegrar decorridos 16 horas? Então, aqui meus companheiros, o que nós vamos fazer aqui? Pedem a fração de nuclídeos por se desintegrar. Então, para nós acharmos a fração de nuclídeos por se desintegrar, primeiro vamos calcular aqui número de desintegrações. Essa é a primeira coisa, pessoal. O número 21. Nós temos, primeiro, período. Dão-nos o valor de t aqui, que são 2 horas. E também nos dão o tempo, não é? 16 horas. Então, vamos calcular o valor de n, que é o número de desintegrações. Nós sabemos que período é igual a tempo
dividido pelo valor de n, não é? Então, se nós queremos o valor de n, pessoal, vai ser o tempo dividido pelo período. Qual é o valor do tempo? 16 dividido por 4, que vai dar quanto? 4. Este é o valor de n. Depois, o que nós vamos fazer? A fração, por se desintegrar, é só fazer o meio elevado a n, que é igual a 1 meio elevado a 4, que vai dar 1 sobre 16. Então, 1 sobre 16 aqui, alternativa C. Eu creio que vou passar de classe. Nunca duvide, jovem, não é? Vamos para o número 22. Diz assim, o período de semidesintegração de um material radioativo é de 17,5 dias. Qual é em dias a vida média dos átomos, o tempo de meia-vida, né? Desse material? E eles nos dão ln de 2 igual a 0,2. Então, para nós resolvermos o número 23 aqui, nós temos aqui o período, nesse caso, que é de 17,5 dias, não é? Então, nós temos aqui ln de 2, não é? Que é igual a 0,7. Então, nós queremos achar o tempo de vida média. Qual é o valor? Como é que eu acho esse valor aqui? Tempo de vida média vai ser o período dividido por ln de 2. Então, vamos fazer 17,5 dividir 0,7. Então, quando nós dividimos 17,5 por 0,7. Vamos a isso. Vamos lá dividir aqui. 17,5 dividido por 0,7, não é? Então, 17 dividido por 5, pessoal, vai dar 2. 2 vezes 7 dá 14. E resta 3. Baixamos 5. 35 dividido por 7 dá 5. Ok? Dá 5. Uma casa decimal menos uma casa. 0 casas. Então, ficamos aqui com 25. 25. Alternativa correta. Alternativa D. Então, agora vamos resolver o número 23. O gráfico 7 mostra o processo de desintegração de um isótopo. Depois de quanto tempo a atividade desse isótopo radioativo se reduz a 75% da atividade inicial? Ei, John, esse exame aqui... Esse exame dá trabalho. Esse exame aqui dá trabalho. Então, nós vamos fazer a mesmíssima coisa, né? Ao exercício anterior. Então, a atividade final, nesse caso, só resta 25%, né? Temos já 75%, que reduziu 75%, né? O que resta? 25%. Então, nós temos a atividade final é 25% da atividade inicial. Então, nós sabemos a nossa fórmula. A atividade é atividade inicial vezes 2 elevado a menos n. Então, nós temos 25% é 1 sobre 4, né? Ou 1/4 da atividade inicial é igual à atividade inicial vezes 2 elevado a menos n, ok? Nós queremos o valor de tempo aqui, durante quanto tempo? Então, simplificamos. O que nós sabemos, 1/4 é 2 elevado a menos 2, que é igual a 2 elevado a menos n. Ou seja, n é igual a 2. Então, se nós queremos o tempo, nós sabemos que o período é tempo dividido pelo valor de n, né? Então, o tempo vai ser período vezes o número de desintegrações. E qual é o valor do período nesse problema aqui? O período, vamos aqui olhar nesse eixo aqui. É de 10 em 10 anos. 0 para 10, 10 para 20, 20 para 30 são de 10 em 10 anos. O período é 10 vezes 2, 20 anos. Esse é o tempo. Tem 20 aqui. Tem a alternativa correta é a alternativa B. Número 24. Qual é em litros por segundo a vazão da água que escoa num tubo de 0,16 decímetros de raio com velocidade de 40 decímetros, aqui com velocidade de 40 decímetros por segundo, ok? Nós queremos aqui a vazão em litros. Agora já passamos para outro tema, não é? Número 24.
Então, quais são dados que nós temos? Escoa por um tubo 0,16 decímetros de raio. Então, nós aqui temos raio 0,16 decímetros. Muito bem. E com velocidade, a velocidade é de 40 decímetros por segundo. E disseram que é para usar π 3,14. Pessoal, nós sabemos que um litro corresponde a 1 decímetros cúbicos, né? 1 decímetros cúbicos. Nós queremos vazão. Nós sabemos vazão é igual a área vezes velocidade, não é? Então, área, por sua vez, vai ser π vezes raio ao quadrado. Estamos aqui a falar de uma secção. Estamos juntos? A velocidade, aí já temos a nossa velocidade. Então, vamos ter π, que é 3,14, vezes o raio, que é 0,16 ao quadrado, vezes a velocidade, que é de 40. Não é? Então, eu aqui vou fazer questão de colocar mesmo unidade. Deixa eu escrever aqui 3,14 vezes aqui 0,16, vem decímetros, né? Vamos colocar decímetros mesmo, para você ver que aqui não há necessidade de converter nada. Vezes a velocidade, que é de 40 decímetros por segundos, né? Temos outra forma de vazão. Vazão, o que é volume sobre variação de quem? De tempo. Então, vai ser litros por segundos nesse caso. Será que podemos ter litros por segundos aqui? Então, aqui o que nós temos? Nós temos que calcular essa expressão 3,14 vezes 0,16. Isso aqui, 16 vezes 256, né? Vai dar 0,0256 decímetros quadrados vezes 40 decímetros por segundo. Decímetros quadrados com esses decímetros quadrados, com decímetros, já nesse caso nós vamos ter decímetros cúbicos, né? Que corresponde a litros nesse caso. Agora, quando é que dá 3,14 vezes esse número vezes 40? A vazão será igual a 3,2, não é? Decímetros cúbicos por segundo. Esse é um valor aproximado, né? Nesse caso, alternativa correta, alternativa A. Estamos juntos? Então vamos aqui para o próximo exercício. Qual das afirmações caracteriza corretamente um fluido ideal? É compreensível, não é verdade? Um fluido ideal não deve ser compressível. É viscoso, também não deve ter viscosidade. A velocidade não é constante no decorrer do tempo. Ok? Isso aí não é verdade. Segue as leis de conservação de massa e energia. Essa é a alternativa correta, pessoal. Então, num fluido ideal, há conservação de massa, quando nós falamos de princípio de continuidade, e a conservação de energia, princípio de Bernoulli. Alternativa correta, alternativa D. Número 26 diz assim: considere duas regiões distintas do leito de um rio. Uma larga R com 200 metros quadrados de área na secção transversal e velocidade média de 1 metro por segundo, e outra S com 40 metros quadrados na secção transversal. Qual é metros metros cúbicos por segundo a vazão do rio na secção estreita, não é? Então, primeiro nós temos que calcular a tal velocidade, pessoal. Qual é a secção estreita? É essa aqui, que tem secção de 40 metros quadrados, né? Uma das secções, 200. Vamos usar o princípio de continuidade, número 26, para calcular a outra velocidade. Aí sim, depois vamos calcular a vazão, não é? Então, o que nós sabemos? Pessoal, a vazão aqui é constante, sim ou não? A vazão vai ser constante, é isso aí. Nós sabemos que a vazão 1 há de ser igual à vazão 2. Então, eles querem a vazão 2. Vazão 2 é igual a vazão 1. E como é que eu calculo vazão 1? A área 1 vezes velocidade 1. Então, a vazão 2 vai ser área 1,
que é, nesse caso, eles já nos dão a área de 200 metros quadrados vezes velocidade 1, que é de 1. Isto aqui vai dar 200. Estamos juntos? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para o número 27. Diz assim, um líquido de densidade 800 kg por metros cúbicos escoa pelo tubo, né, e apresenta no ponto 1 velocidade V1 2 metros por segundo e pressão 1 4 vezes 10 elevado a 4 Pascal. De acordo com a figura, qual é a pressão a pressão do líquido no ponto 2. Então, pessoal, para nós resolvermos esse exercício, vamos usar o princípio de Bernoulli. Estamos juntos, né? Então, de acordo com o princípio de Bernoulli, o que nós vamos ter aqui? Nós temos, nesse caso, pressão A. Eu vou mudar essa posição da folha. Nós sabemos que pressão 1 mais 1/2 da densidade, velocidade 1 ao quadrado, mais densidade vezes a massa, ou vezes a altura 1, é igual a pressão 2, mais 1/2, a densidade é a mesma, né? Porque é o mesmo fluido, velocidade 2 ao quadrado, mas também podia ser massa vezes densidade, mas tá bom, densidade, massa, altura 2. Deve ser igual, só que a altura aqui é a mesma, né? Mesmo nível. Nós vamos simplificar esses dois valores. Eles querem a pressão em 2. Então, eles querem a pressão em 2 aqui. Para eu calcular a pressão em 2, vai ser pressão 1 mais 1/2 densidade, velocidade 1 ao quadrado, menos 1/2 densidade, velocidade 2 ao quadrado. Então, a pressão 2 vai ser, nós podemos ter pressão 1, podemos colocar a densidade em evidência, né? Aqui, 1/2 da densidade, velocidade 1 ao quadrado, menos velocidade 2 ao quadrado. Então, a pressão 2 é igual à pressão 1. Temos que ver aqui a pressão 1, ela está em Pascal. Está no sistema internacional, 4 vezes 10 elevado a 4. 4 vezes 10 elevado a 4. Mais 1/2 da densidade de 800, né? Que é metade. Metade, nesse caso, vai ficar 400. Velocidade 1. Qual é o valor da velocidade 1? Aqui, é isso mesmo. 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, né? O que vem aí? Velocidade 2. 3 ao quadrado. Então, vamos resolver essa conta básica. 4 vezes 10 elevado a 14. É isso mesmo? É 14? Não, é 4. 4. Aqui, isso aqui é traço da densidade. Aqui é 4. 800 dividido por 2, pessoal, vai dar 400. Vezes 2 ao quadrado dá 4 menos 9. Isso aqui vai dar menos 5. Estamos juntos, né? Então, ficamos com 4 vezes 10 elevado a 4. E menos 5 vezes 4 dá menos 20. Menos 20. Acrescentamos os 3 zeros aqui. Então, nós aqui vamos ter o quê? Vamos ter, aqui podemos também escrever os zeros, 4 zeros. 40.000 menos 2.000. Quanto é que dá 40.000 menos 2.000? Aqui vai dar 38.000, não é? Isso. É isso. Ok, vamos subtrair aqui. 40.000, 2.000. Então, 0,008. É isso mesmo. 38.000. 38.000. Então, a pressão 2, podemos converter isto em 3,8 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Temos essa opção? Que exercício!
Ok. Que exercício? Então vamos para o próximo exercício. As moléculas que caracterizam corretamente um gás ideal são grandes e têm dimensões pontuais. Não são grandes, não. As moléculas geralmente são pequenas, são desprezíveis, movimentam-se rapidamente e aleatoriamente, isso é verdade. Sofrem colisões perfeitamente inelásticas. Mentira! Colisões perfeitamente elásticas. Atraem-se, repelem-se durante as colisões, né? As moléculas estão muito distantes, ok? Que a força de atração praticamente é nula. Então a resposta correta aqui, pessoal, é a alternativa B. Movimentam-se rapidamente e aleatoriamente. Então nós temos um problema aqui. Número 20. Um recipiente de 20 litros de capacidade de 4 moles de amônia é transportado da Noruega sob a temperatura de 283 Kelvin e para Egito a 313 kelvins. Qual é a ATM, a pressão exercida pela amônia? Qual é a ATM, né? A pressão exercida pela amônia 283 Kelvin no Egito. E aí nos dão o valor da constante universal de gases. Então, se vocês forem ver esse exercício, pessoal, há muitos dados aqui. Há dados outros desnecessários que nem vamos usar. Qual é a ATM, a pressão exercida pela amônia no Egito? Então vamos ter todos os dados para Egito, não é? Todos os dados. Aqui, sabendo um recipiente de 20 moles, aqui 20 litros de capacidade com 4 moles. Pessoal, a fórmula é esta, não é? PV é igual ao número de moles vezes a constante universal de gases vezes a temperatura, não é? Então, se nós queremos a pressão vai ser número de moles vezes a constante universal de gases vezes a temperatura sobre o volume. É ou não é? Então, qual é o número de moles aqui? Aqui só temos o único dado, né? 4 moles. Temos outro sítio onde tem moles? Então, temperatura no Egito nós sabemos que é de 3,13. Sim ou não? Qual é a ATM, a pressão exercida pela amônia a 283 Kelvin no Egito. É isso, 283 no Egito. Então, número de moles, pessoal, 4, não é? Então, temos aqui 4 moles. Então, até você pode escrever mesmo 4 moles vezes aqui a constante universal de gases, que é de 0,082 atm litro por mol Kelvin, vezes a temperatura, que é de 283, não é? No Egito, dividido pelo volume, né? Então, aqui o único volume que nos dão são 20 litros. O que vai acontecer aqui é Kelvin aqui. O que vai acontecer? Vamos simplificar Kelvin com Kelvin. Vamos simplificar mole com mole. E vamos simplificar aqui litros com litros aqui. Não é? Aqui vem litros. ATM, depois vem litros, né? Simplificar. Veja que o único dado aqui que vai restar vai ser ATM. Estamos juntos? Então vamos calcular aqui a nossa pressão. Então, vamos a isso. Olha, eu peguei outro telefone aí para melhorar a iluminação. Vou ter que tirar. Em algum momento a qualidade pode baixar um pouco, mas é mesmo para nós usarmos a nossa calculadora, não é? Tenham paciência aí. Temos 4 vezes 0,82 aqui. Eu gostaria de mostrar 0,082, sim. Depois vezes 283 dividir por 20, 4,6. Então aqui ficamos com 4,6. Estamos juntos, né? Tá. Então é assim. Vamos melhorar aqui. 4,6 ATM.
Então, nesse caso, a nossa alternativa correta acaba sendo a alternativa B. 30. Diz assim. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,50 atm, quando a temperatura do pneu era de 300 Kelvin. Muito bem. Depois de ser rodado um tempo com este pneu, mediu novamente a sua pressão e verificou-se que era de 3 atm. Muito bem. Supondo a variação do volume desprezível do pneu, determine em Kelvin a sua nova temperatura. Então, vamos dizer que o volume aqui é constante, não é? O volume aqui é constante. Isso, pessoal, trata-se de isoprocessos, isobárico, não é? Então, se o volume é constante, eu tenho pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Então, significa que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. Então, eles querem aqui determina a sua nova temperatura. Querem temperatura 2, né? Então, produto dos meios é igual a produto dos extremos. Vamos mudar um pouco a cor da caneta. Então, vamos a isso. Não sei se escreve bem isso aqui. Pressão 1. Aqui, se nós queremos temperatura 2, vamos ter o quê? Pressão 2 vezes temperatura 1. Ok? Vai ser isto. Pressão 2, temperatura 1, dividido pela pressão 1. Então, temperatura 2 é igual a pressão 2. Eles nos deram aqui a pressão 2, né? Que é de 3 atm. Vezes, não há necessidade de você converter para Pascal isto. A temperatura 1, que é de 300 Kelvin, dividido pela pressão 1, 2,5 atm. Então, vamos simplificar esse 2 atm com este atm. Ok? Então, temperatura 2 aqui é igual a 300 vezes 3. 300 vezes 3 dá 900 Kelvin. Pessoal, 2,5 é mesmo dizer 5 dividido por 2, né? Então, 5 dividido por 2, isto. Às vezes é importante trabalhar com frações. Fica 900 Kelvin vezes o inverso, né? 2 sobre 5. Então, quando é que dá isto? 90 dividido por 5 dá 18, né? Acrescentamos um 0 vezes 2. Aqui ficamos com 36. Isso, 360 Kelvin. É isso? Essa opção, 360 Kelvin. Uau! Alternativa C. Então vamos para 31. Vamos resolver o número 31. Diz assim. Certa massa de gás ideal sofre transformação isotérmica. Né? Se é transformação isotérmica é porque a temperatura é constante. Qual em litros o volume ocupado pelo gás no estado 2? Eles querem esse estado aqui. Então, pessoal, vamos lá resolver. Vamos deixar aqui os dados, né? Vamos tirar os dados. 31. Então, nós temos aqui pressão 1, que é este ponto, é de 6 atm. Depois temos pressão 2, a nova pressão, que é aqui. Pressão 6 atm. Quando volume 1, eu vou escrever aqui volume 1, 42 litros, né? Que é este aqui, é esse ponto. Agora, pressão 2 é de 2 atm. Só que não se sabe o valor de volume 2. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Lembrando, pessoal, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Se a temperatura é constante, então ficamos com essa relação P1V1 é igual a P2V2. Nós queremos V2, então V2 vai ser, vamos passar
P2 para o primeiro membro. Vamos ter P1, V1 sobre P2. Então, V2 vai ser o valor de P1. Qual é o valor de P1? 6 vezes V1, que é de 42, sobre P2, que é 2, né? Então, nesse caso, ficamos com 3 vezes 42, vezes 3, 6, 12, 126 litros. A alternativa correta é a alternativa A. Então, vamos passar para a última página. Vamos passar aqui para a última página. Vamos resolver o número 32. Diz assim: a figura representa o gráfico pressão-volume, né? Função de volume de um gás, supondo ideal, que sofre primeiramente o processo isobárico e depois um processo isovolumétrico. Qual é em joules o trabalho realizado pelo gás no final do processo? Então, se nós queremos aqui o trabalho realizado, pessoal, nós podemos calcular a área debaixo da figura. Calculando esta área aqui. E esse trabalho é positivo, né? Porque o ciclo aqui é no sentido horário. Então, vamos calcular o nosso trabalho. E aí, tantas folhas A4 a usar aqui. Pessoal, não saia da aula sem se inscrever. É batuta. Então, pessoal, o trabalho realizado aqui corresponde à área dessa figura, né? Então, daqui para aqui, quanto que mede? Não é? A variação aqui temos pressão 2 para 4 é 2. Então, só que qual é a unidade da pressão? 10 elevado a 5. Não é? Vezes o lado para volume, a variação 2 para 4, que é 2. Também, né? Então, nós aqui vamos ter 2 vezes 2 vai dar 4 vezes 10 elevado a 5. Então, nesse caso aqui, ficamos com a alternativa A. Agora vamos, número 33. Numa transformação isobárica, um gás realizou um trabalho de 2 joules sob pressão de 4 vezes 10 elevado a 5 newton por metros quadrados. 33. Vamos resolver esse exercício aqui. Eu já perdi aí já perdi a noção da hora, nem sei que horas são. Epa, vamos lá, Edmar. Então, já nos dão a pressão aqui, né? Já nos dão trabalho, nos dão a pressão. O que eles querem? Volume inicial. Pessoal, trabalho realizado por um gás. A pressão constante é pressão vezes variação do volume. Então, o nosso trabalho, 2 joules. A pressão, 4 vezes 10 elevado a 5. Aqui eu tenho volume 2 menos volume 1. Só que o volume 2... já temos aqui que é 10 vezes 10 elevado a menos 6, menos volume 1, que é o volume inicial. Então, vamos resolver esse problema. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é passar isto para o primeiro membro, né? Podemos ter o seguinte aqui, podemos dividir isso. 2 sobre 4 vezes 10 elevado a 5, que é igual a 10. Isso aqui fica 10 elevado a 1 menos 6 dá menos 5, isto, menos V1. Estamos juntos? Então, 2 dividido por 4, 0,5. Vezes 10, este 10 elevado a 5 vai para o primeiro membro, fica positivo. Ok? Fica positivo. Então, vamos ter aqui 10 elevado a menos 5, que é igual a 10 elevado a menos 5 menos V1, né? Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso passar este menos V1 para aqui, fica positivo, fica V1. É igual a 10 elevado a menos 5 menos 0,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base 10 e subtrair os coeficientes aqui. 1 menos 0,5 vezes 10 elevado a menos 5. 1 menos 0,5, isso aqui vai dar 0,5 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, 0,5 para volume 1. 0,5 é 5 vezes 10 elevado a menos 1. Vezes 10 elevado a menos 5. Isso vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 6. Estamos juntos? 5 vezes 10 elevado a menos 6. A alternativa correta, a alternativa B.
34. Um gás ideal sofre uma transformação termodinâmica. Diz que absorve 50 calorias de energia. Então, se absorve, se o gás absorve calor, significa que o trabalho realizado é positivo, né? Riscamos A, riscamos B. Então, quando liberta, que é negativo. Absorve 50 calorias de energia. Então, nós no número 34 já temos calor, que é 50 calorias. Só que eles dizem que é para converter para joules, né? Uma caloria é 4,2 joules. Vezes, aqui eu vou, isto aqui, vou fazer 50 vezes 4,2 joules. Então, 4,2 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Uma casa decimal. Então, 21. Só que tem esse zero aqui também. Então, 2, 1. Ainda tem esse zero aqui. 250 joules. Esse é o calor, não é? Expande-se. Realizando um trabalho de 70 joules. Trabalho 70 joules. Qual é em joules a variação de energia interna? Para você nunca mais falhar. Nunca esqueça essa fórmula. Calor é igual a trabalho mais energia interna. A variação de energia interna. Se eu quero a variação da energia interna, será calor menos trabalho. Qual é o valor do calor? 210 menos 70, né? Então, 210 aqui, tirar 70, 0, 7 para 11, 4, vai 1. Então, fica 100 e quanto? 140. 140 joules. Alternativa correta acaba sendo a alternativa D. Então, pessoal, no número 35, esse exercício aqui leva muito tempo. Gostaria que eu deixasse para fim esse exercício. Vamos lá, 36, para ganharmos tempo. O que acontecerá com o período da oscilação de um relógio de pêndulo que teve um comprimento do seu fio diminuído, né? Então, o que acontecerá? Período, pessoal, a relação de período e comprimento, né? É 2 vezes π raiz quadrada ao comprimento, aceleração de gravidade. Então, o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento do fio. Se o comprimento diminui, o período diminui. Se o comprimento aumenta, o período aumenta também. Então, aqui ele diz que o comprimento do seu fio diminuído. O que vai acontecer com o período? Diminuirá. Então, eu não vou dizer 3 vezes. Aqui eles não dizem quantas vezes, em quantas vezes. Ok? O que acontecerá com o período da oscilação do período? Não dizem nada aqui. Como é que eu vou dizer isso 2 vezes, 3 vezes? Número 37. O gráfico 11 representa a elongação em função do tempo de um oscilador. Qual é em radianos por segundo o valor da velocidade angular do oscilador? Velocidade angular. Então, número 37, velocidade angular é 2π dividido pelo período, né? Então, vamos achar o período. Aqui, nesse 2, é a quarta parte do período. Período é o tempo onde se dá uma volta completa, não é? Então, temos que dividir em 4 partes. Aqui se temos 2, 4, 6, 8. Então, o período é 8. Então, aqui vamos ter 2π sobre 8. Então, simplificamos isso. Vamos ter π sobre 4. E aqui, π sobre 4. Temos aqui? Sim, tá. Alternativa C. Vamos a isso. Um ponto material realiza movimento harmônico simples de acordo com a seguinte equação aqui. Número 38. A aceleração em função do tempo é menos π ao quadrado sobre 16. Seno de πt no sistema internacional. Qual é metros por segundo ao quadrado a aceleração no instante 2 segundos? Então a função é esta aqui, né? Seno de πt. Aqui temos seno de πt. Nós queremos
Essa aqui é a equação da aceleração. Quer a aceleração no instante 2 segundos. Então, a aceleração em função de 2 segundos vai ser menos π ao quadrado sobre 16 vezes seno de quem? De t, que é 2. 2 vezes π, 2π. Olha, seno de kπ sempre dá zero. Sempre que você tiver seno de k, isso é trigonometria, sempre dá zero. Seno de 3π dá zero, seno de 5π dá zero, seno de menos 2π dá zero, seno de 2π, zero. Então, a aceleração em função de 2 segundos vai dar quanto? Zero. A velocidade de um ponto material, movimento harmônico simples, é dada pelo gráfico. Pelo gráfico 12. Qual é metros por segundo a velocidade máxima do ponto material? A velocidade máxima. Este é o gráfico de velocidade em função do tempo. A velocidade máxima está aqui. 4π. Estamos juntos? Vamos agora, número 40. Uma mola tem extremidade fixa e preso a outra extremidade um corpo de 0,5 kg oscilando verticalmente. Uau! O gráfico 13 ilustra o diagrama da figura correspondente. Qual é Newton-metro o valor da constante elástica da mola? Então aqui é para acharmos constante elástica, né? Qual é a fórmula que nós vamos nos basear para acharmos a constante? Qual é, professor? Período é 2π raiz quadrada da massa sobre constante. Então, eu quero o valor da constante. Eu sei que raiz quadrada da massa sobre constante vai ser período dividido por 2π. Concorda? Que tal elevarmos os dois membros ao quadrado com o objetivo de eliminar a raiz? Então, vamos ter a massa sobre constante é igual a período ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Nós queremos constante por dos membros dos extremos. Então, a constante há de ser 4π ao quadrado vezes a massa dividir por período ao quadrado. Só assim que vamos achar a constante. Depois vamos aqui para a nossa figura. Vamos achar o período. O período é aqui, onde se dá uma volta completa, né? 2. Aqui disseram para usar π como 3. Aceleração, a massa 0,5. Muito bem. Então, π vamos usar 3. Vai ser 4 vezes 3 ao quadrado. Aqui 0,5. Aqui dissemos que período deu 2, né? Sim, deu 2. Está aqui. Ah, professor, onde que está? Onde que está? Não é aqui? Onde deu 2 aqui? Então vamos ficar com 2 ao quadrado. 2 ao quadrado que vai dar 4. Simplificamos. Ficamos com 9 vezes 0,5 aqui. 9 vezes 0,5. Isso vai dar 4,5. Ok? É a nossa constante elástica. Estamos juntos? Então, pessoal, olha, esse exercício aqui é muito longo. Primeiro temos que calcular o trabalho nesse troço aqui de x e y, depois yx, ok? Então, depois disso, usarmos aí energia interna. Então, esse exercício aqui, meus companheiros, fica como TPC. Deixa aqui ver as horas. 23h50. Ai, John. Terminou a aula.